Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Clóvis Benevides, que é o secretário, e segundo o doutor Paulo Câmara, não me meta a opinião do governador, não quero me meter, que ele é um dos melhores auxiliares da equipe do governo do Estado. Problema de Paulo Câmara, o julgamento é de Paulo Câmara. Doutor Clóvis, o senhor é mineiro, como é que eu ia parar aqui? Olha, eu sou um mineiro andante. Mi- Então, nasci em Minas com muito orgulho, Belo Horizontino. E Cruzeiro ou Atlético? atlético, sempre atlético. E aqui Santa Cruz. E comecei minha trajetória em Minas e aí a relação com amigos, com algumas construções, tive então um convite do governador Paulo Câmara para que viesse compor a sua equipe. Fiquei em Minas trabalhando um tempo, depois fui a Alagoas, Brasília e aí Pernambuco com muito orgulho e com muita dedicação. E o senhor, na carreira profissional lá em Minas, começou como? Olha, eu comecei assessorando uma figura ímpar, professor José Elias Murat, que foi deputado federal constituinte, com uma atuação brilhante, e em seguida fui assessorar o reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, ex-ministro da Cultura Aloysio Pimenta, um grande ministro daquela geração Tancredo Sarney, daquele governo de transição, e a partir daí fui ao governo assessorar o professor Anastasia, antes secretário de Planejamento e Gestão, depois vice-governador, governador, e fiquei secretário de Política de Drogas e hoje ministro do TCU, um dos maiores entendedores de administração pública do Brasil. E aí fiquei secretário de Política de Drogas do Estado e também presidindo uma fundação educacional que acolhe 1.800 jovens, a Fundação Caio Martins, jovens pobres das regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. E depois desses 12 anos de dedicação, encerrada as gestões de Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, eu fui, então, colaborar com o Renan em Alagoas, na Secretaria de Prevenção à Violência. E quando o Paulo Câmara lhe chamou, ele disse, eu quero você para a secretaria de... Qual foi a primeira secretaria sua aqui? Olha, eu estava em Brasília nessa época, já tinha uma relação com o governador Paulo Câmara, que eu considero um dos melhores gestores do Brasil na atualidade, pelo rigor e a lisura com o qual trata a coisa pública. Paulo, então, me convidou para que viesse somar na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Sua especialidade, né, doutor Clóvis? A política social é eu diria que é a minha praia. E aí fui para Criança e Juventude, Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, e tive uma experiência formidável, tanto no trato com as medidas socioeducativas, como nos programas para pessoas com deficiência, em alguns programas também relacionados à prevenção e nos programas da área de drogas, como o programa Atitude, que à época estava vinculado a essa estrutura. Quais foram as principais ações que o senhor fez na FUNASE? Olha, de maneira muito objetiva, nós investimos em duas situações que eram situações urgentes e necessárias. Melhorar o ambiente de segurança, e isso passa por qualificar os agentes socioeducativos, criar procedimentos, fortalecer a inteligência no ambiente socioeducativo, levar esse debate para a mesa do pacto pela vida de uma maneira mais intensa e investir em infraestrutura. Então, nós entregamos unidades novas, 3 delas, a essa época, nesse 1 ano e pouco, e fortalecemos, crescemos o número de agentes socioeducativos. Isso permitiu o quê? Que todas as escolas do sistema passassem a funcionar, que todas as atividades de cultura, lazer também fossem intensificadas, que as atividades de cuidados em saúde mental, para que o adolescente pudesse repensar a sua trajetória, a sua relação com a vida, com o cotidiano e com a família também pudessem acontecer. E a somatória disso tudo fez com que o número de fugas e o número de rebeliões caísse vertiginosamente. Antes a gente tinha um registro de rebelião aqui, rebelião ali na FUNASE, quase que mensalmente. O governador Paulo Câmara determinou um grande esforço. O, à época, secretário Roberto Franca iniciou o primeiro debate desse tema. Nós herdamos esse planejamento, colocamos em execução e incluímos uma série de outras atividades, e aqui vale a pena o registro, numa parceria com o hoje presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos Figueiredo, que foi determinante, que à época era o desembargador responsável pela execução
das medidas socioeducativas no âmbito do judiciário e foi um grande parceiro, um grande indutor dessa transformação do regime O socioeducativo. maior conhecedor de doação do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E mais, um dos grandes pensadores das políticas relacionadas a crianças e adolescentes em cumprimento de medida, inclusive daquele debate brasileiro que resultou no ECA, resultou numa série de legislações que sucederam o Estatuto da Criança e Adolescente. O senhor tem, doutor Clóvis, casos de satisfação pessoal do senhor com a reabilitação de internos? Tem muitos casos de adolescentes que estão na universidade, adolescentes que tiveram uma condição de reorganizar sua vida, adolescentes que estão hoje desenvolvendo do ponto de vista comercial e produtivo estratégias e que deixaram de ser o terror, a tortura, a aflição das suas famílias e se constituíram exemplos. Eu acho que essas políticas, primeiro é preciso, João Alberto, dizer que todos nós gostaríamos que políticas de ressocialização, políticas de aprisionamento não existissem, não fossem necessárias. Isso no campo da utopia é o nosso desejo. Na realidade, é preciso que, às vezes, as pessoas paguem dívidas com a sociedade e a restrição da liberdade, a restrição provisória do direito, para alguns casos é necessária e a gente precisa levar a feito. Agora, essa medida precisa ser cumprida com dignidade e com potencial de ressocialização. Porque o indivíduo que errou, tem um ditado popular, às vezes equivocado, que diz que bandido bom é bandido morto. É um deputado chamado Sivuca do Rio que inventou essa frase. Eu digo que qualquer indivíduo que errou bom é reabilitado. Todos? Óbvio que existem casos de muita complexidade, mas boa parte das pessoas, sem romantismo, com a oportunidade, podem fazer uma reflexão sobre a sua conduta e escolher um novo modelo de vida. Um tema polêmico. O senhor é a favor ou contra a diminuição da idade penal para 16 anos? Eu sou contra e acho que esse não é o debate. O debate é permitir com que as pessoas tenham, no tempo correto, direito à justiça social, direito à educação, à saúde. O que é justiça social? Justiça social é a gente enfrentar a má distribuição de renda brasileira. 5 famílias no Brasil correspondem-se reúnem toda a fortuna que o remanescente dos brasileiros tem. Nesse tipo de divisão é impossível que você tenha justiça. E justiça social é acesso mínimo. Óbvio, todo pai e toda mãe não quer o seu filho no sinal. Aquilo é uma contingência da vida. Ele quer o seu filho numa escola de tempo integral e, por isso, universalizar a escola de tempo integral é fazer justiça social. Ele quer o seu filho com acesso à saúde, desde lá do PSF, das unidades básicas de saúde, de todo esse debate da saúde que é universal, até as questões mais de urgência e emergência ou de saúde especializada. Quando você tem acesso, você faz outro tipo de reflexão com as pessoas. Justiça social tem que ser o centro do debate, o que orienta a política pública brasileira. E dá segurança às pessoas. Sem dúvida nenhuma. Melhor forma de enfrentar violência é educação e garantia de mínimos sociais. Se você hoje fizer um levantamento, e existem pesquisas nesse sentido, em Pernambuco, por exemplo, todos os municípios que implementaram estruturas de educação em tempo integral tiveram, em média, 50% de redução dos homicídios juvenis em 16 anos. O problema mais grave do Brasil é a violência relacionada à faixa de jovens, sobretudo jovens de periferia e negros. Educação interfere diretamente nesse indicador. É necessário ter polícia? Necessário. Polícia é uma estrutura central do debate da segurança pública. Mas transformações de trajetória se faz com educação, cultura, assistência, opção de trabalho, qualificação profissional e aí uma nova vida a partir da tomada de decisão. O senhor teve contato com muitos familiares de reeducandos. Uma família, principalmente a mãe, né? O pai menos, mas a mãe sofre muito quando um filho está preso? Sofre. E é preciso que a gente faça uma separação. O indivíduo, adolescente, adulto, homem ou mulher, que cometeu um ilícito penal ou uma atitude que enseja uma medida, ele como indivíduo o fez. Mas a penalização é a toda a família. Primeiro que não tem como separar amor.
né? Às vezes a mãe tem um filho mais complicado, mas ela é mãe. E aquela essencialidade, aquela incondicionalidade do amor está posta. E ela vai torcer o tempo inteiro para que pague a sua pena e tenha uma vida, porque todo mundo quer ter orgulho dos seus. Então, as famílias sofrem muito. Mas eu digo, João, que as famílias, embora sejam as maiores vítimas dos processos de violência, seja a família do autor, que se envergonha, que quer a reabilitação, que sofre durante o cumprimento da pena, ou a família da vítima, muito mais do que os mais alcançados pelo fenômeno da violência, eles são a solução, o caminho de reestruturação do modelo social. Eu vim hoje aqui para lhe aperrear. Eu vou para outro tema polêmico. O aborto. O senhor é a favor ou contra o aborto? Ninguém é a favor. Ninguém é a favor. Nem as pessoas que o cometem. Ninguém é a favor. Isso é uma reflexão absolutamente difícil. E a legislação brasileira excetua os casos e faz uma discussão que precisa ser singular. A gravidez na juventude, até de 10, 12 anos, é muito grande, não é? E isso precisa ser combatido com educação. Quando a gente está Sexual, falando... Educação sexual nas Educação para a vida. Educação para tudo. Se consegue enfrentar uma situação de abuso quando você diz ao adolescente e à criança que tipos de comportamentos dos adultos devem ser observados por ela. Isso não é ensinar a prática sexual. Isso é ensinar uma série de condutas e uma série de reservas de convivência que precisam proteger as crianças. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Clóvis Benevides, secretário do Estado de Pernambuco. O senhor disse que o governador Paulo Câmara é seu amigo, mas lhe dá cada abacaxi e agora lhe entregou a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é uma das mais complicadas do governo, né? É um desafio enorme, não foi? É um bom desafio. Bom? É um bom desafio. Porque essa questão do conforto, às vezes as pessoas... lei do menor esforço, né? Eu quero que tudo esteja bem. E para que eu não tenha esforço nenhum. Eu não acho que esse seja um ideal de vida, não. Acho que a gente deve enfrentar as complexidades, porque se é necessário que exista uma secretaria para garantir justiça, para promover direitos humanos, é porque isso é uma demanda da sociedade. Então, se você está inserido nesse contexto, eu considero até um privilégio, em certos aspectos, enfrentar desafios complexos. E o maior desafio do senhor é o sistema penitenciário? Sim, o maior desafio do Brasil. Nós estamos falando de um sistema que tem mais de 700 mil pessoas em cumprimento de penas hoje, em pouco mais de 400 mil vagas, que é absolutamente subfinanciado, que não entra nas agendas integrais dos governos. Eu falo que, embora seja uma parte muito importante do conjunto das ações de segurança pública, o sistema prisional é meio tratado como uma política de saneamento em alguns aspectos, né? Uma política absolutamente necessária, mas cujos investimentos, até porque é uma política absolutamente cara também, cujos investimentos não acontecem à medida e da forma necessária para enfrentar o problema, historicamente no Brasil e, sobretudo, sem um comando nacional absolutamente necessário, porque crime e o resultado da estrutura de ressocialização é conter a conduta dos indivíduos e retreiná-los, treinar as habilidades sociais para que eles não voltem a incidir na trajetória do crime. Esse contexto de segurança não tem mais o debate fronteiriço que a gente tinha antes. Então, quando eu falo de um comando nacional, é porque toda e qualquer política de segurança pública precisa de uma orientação nacional. E o senhor cuida nas horas vagas das pessoas não explorarem, né? Qual é o órgão lá da sua secretaria que cuida dos preços? A secretaria é uma secretaria que eu diria que ela é meio continental, assim, porque você tem as políticas de direitos humanos estruturadas com medidas de proteção às pessoas, promoção, articulação com os coletivos, a Secretaria de Justiça, que concentra também atividades de reinserção, como o Balcão de Direitos e outras estruturas, e o PROCON, o Programa de Defesa do Consumidor, que é o PROCON estadual, que só no ano passado fez mais de 2.000 autuações, inclusive uma absolutamente recente, quando uma criança numa unidade de shopping center
teve um problema com os cabelos que foram sugados por um equipamento, e aí nós imediatamente interditamos para fazer um Escada laudo. rolante, não foi? Não, foi um brinquedo. Um brinquedo. O brinquedo. E ele tem uma estrutura de sucção, e aí o cabelo da criancinha foi sugado, e em razão disso, graças a Deus, transtornos menores, mas um risco muito grande. E aí o PROCON vai, interdita, solicita os laudos e faz a defesa do consumidor, e inclusive a defesa das pessoas. Vamos voltar para o principal problema do senhor, que é o sistema penitenciário. E ainda tem os chaveiros aqui? Olha, os presos que colaboram com a estrutura, hoje a estrutura do sistema chama de representantes. Eles ainda persistem em algumas unidades, embora nós estejamos numa virada de chave. É preciso, João, quando eu falo do investimento, olhar para Pernambuco e ver o que tem sido feito no ambiente do sistema, mesmo com todos os desafios. Taquitinga já inaugurou sua primeira unidade, a gente vai para a segunda. Araçoiaba tem 7 unidades em obras e nós estamos enfrentando os desafios. Uma vez com unidades melhor equipadas e com um número contingente de agentes, a gente vira a chave e começa a trabalhar protocolo, procedimento, essencialidade da atuação do policial penal, e aí é um outro universo. E o complexo do Curado? Porque é a Avenida da Liberdade, no Curado. Tem um cemitério, tem delegacia e tem uma prisão. Eu não sei que liberdade é essa, mas o complexo do Curado é um grande problema. Ele é um problema complexo. É um complexo com um problema complexo. Urbano, com modelo construtivo que precisa ser repensado. O governador já determinou e reservou investimentos ainda para esse ano. Nós estamos discutindo licitação, modelo construtivo, articulando com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para requalificar a estrutura do Complexo do Curado. Inclusive retirando estruturas, demolindo, transferindo, em articulação também com o CNJ, para desenhar um novo modelo para aquele complexo, e, a partir daí, nós teremos um Curado reestruturado, Itaquitinga com novas unidades inauguradas. A unidade 2, por exemplo, está pronta, a gente está agora na fase de ajustes de procedimentos, de destinação de equipe para startar, e um grande complexo de Araçoiaba com 7 unidades prontas. Você faz um investimento, aí você tem um investimento por baixo de mais de 200 milhões ao longo desses 10 anos para fazer uma virada de chave no sistema. E o que é que o senhor tem feito aí nesse setor dos direitos humanos? Olha, a Secretaria tem uma série de iniciativas, seja aquelas que garantem direito, por exemplo, dos idosos. O número de violações para pessoas idosas no debate durante a pandemia cresceu muito, e aí você tem uma atuação muito forte nisso. Você tem a garantia de direitos básicos, e que também são direitos humanos, como eu disse, a estrutura do balcão de direitos, que faz a emissão de documentos, acompanhamento de casos e uma série de outras ações. E você tem programas de proteção para indivíduos que são vítimas, né? Então, proteção para vítimas e para aqueles que colaboram com algum caso que está na justiça e que precisam de uma proteção maior. Então, programas de proteção com toda a dinâmica, seja de mudar comportamentos, mudar status de moradia, garantir acessos a direitos, para que as pessoas sim, sejam protegidas, aquelas que estão ameaçadas ou aquelas que colaboram com a justiça. E grupos que sofrem muito, os quilombolas, os homossexuais, os indígenas, tem cuidado com Sim, esse a segmento? População GLBTQIA+, também tem cuidados, tem conselho funcionando, tem atividade funcionando, tem campanhas de mobilização. Temos também uma área criada pelo governador, que é a SEACA, que cuida dos conflitos agrários, então está acompanhando mais de 40 conflitos agrários em Pernambuco, discutindo caso a caso, inclusive como agora o ato do governador de, por decreto, desapropriar o assentamento de Roncadorzinho e fazer com que haja justiça e garantia de direitos para aquelas famílias, também ali atuando, na política da criança também com atuação, na política do isolamento, na política dos quilombolas. Todas essas políticas, eu diria que é o seguinte, é uma secretaria continental. Se é garantia de direitos, se é garantia de básico, se é promoção de justiça, é nossa responsabilidade. E, embora, às vezes, não tem uma caixinha,
mas tem um profissional dedicado, um técnico para acolher e cuidar do caso. Com tantas atividades, doutor Clóvis, o senhor ainda consegue ajudar na sua paixão, a juventude, a criança e o adolescente? Ainda ajuda? Sem dúvida nenhuma. Eu chego a sua paixão, né? É paixão. Eu chego às 7h30 e saio a hora que precisar. Sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia é dia de fazer alguma coisa. Eu sou muito vocacionado com o que eu faço. E não é autopromoção, não. É visão de mundo. E realmente é que, como eu disse, nesses vários segmentos que a sua secretaria tem, o senhor está sempre atuando, está sempre cobrando das pessoas e criando ações para melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter razão de existir. Senão fica algo muito vago. Não, a gente vai... Qual que é o ganho, efetivamente, de viver sem razão, sem causa? O senhor é assim com o Pacto pela Vida? Sou. Acho que o Pacto é um dos melhores desenhos de gestão. Óbvio, política de segurança oscila. Ano passado se viveu um ano de resultados positivos. Esse ano já se recuperam resultados muito efetivos, inclusive com meses colocados como os melhores meses da história do Pacto. Se o Brasil tiver um modelo similar e espraiar esse modelo para os estados e a gente tiver um grande complexo de resultados nacionais pactuados e mesas regionais como o Pacto pela Vida também existentes e fortalecidas, se enfrenta um fenômeno da violência com garantia de resultados e com a atuação absolutamente necessária das polícias civil, militar e científica. Eu não posso deixar de perguntar a uma pessoa com sua especialidade como é que o senhor está vendo como cidadão esse crime de radicalismo da política brasileira. É um matando o outro agredindo o outro, briga de família, briga de amigos, né? Esse crime é muito ruim. É muito ruim. O ódio se tornou uma estratégia de poder. Violência e ignorância são, antes de mais nada, falta de educação. E educação, civilidade, é entender que, para que eu exerça o meu direito de pensar diferente, eu preciso dar ao outro indivíduo, a outra pessoa, o direito de ser divergente de mim. É meio aquela frase batida de Voltaire, que o povo diz o tempo inteiro. Eu não concordo com uma só palavra do que dizes, mas eu vou defender até a morte, até o meu extremo. O seu direito, né, doutor Clóvis? O direito na política, de dizer. Na religião, na cor. Constrói. No futebol. Divergência constrói. Aquele bom papo do futebol, um dizendo que o Santa Cruz é melhor do que o Sport, o outro dizendo que é o Náutico, o outro traz o Atlético Mineiro para o debate. Ao final, as pessoas transformam aquela rivalidade numa disputa de olhares, mas elas vivem. Da mesma forma... As torcidas organizadas é outro problema do senhor, né? Sim, e a gente também faz o debate. Quando as torcidas se organizam para propagar o ódio, elas deixam de fazer incentivo ao esporte e adentram a faixa da criminalidade. Quando a disputa é só aquela boa resenha pernambucana, isso é salutar. A divergência constrói. A gente aprende com o divergente a melhorar os nossos comportamentos ou oferecer algo de bom da nossa história para o outro. Bem, está explicado porque que Paulo Câmara gosta tanto, porque Paulo Câmara disse gosta muito de conversar com o secretário. Então, está explicado por que é essa vontade que o governador tem de estar sempre conversando com o doutor Clóvis, que é realmente uma figura fantástica, uma figura humana, uma figura de administrador e que foi um presente que Minas deu a Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.